Quero cumprimentar todos os deputados e deputadas, cumprimentar a todos que acompanham esta sessão pelos meios de comunicação, cumprimentar também aqui a representação que comparece pela segunda vez nos últimos 15 dias à Assembleia, que são representantes dos personal trainers, que vêm à Assembleia Legislativa, com uma reivindicação justíssima, de que querem exercer a sua profissão, fazer o seu trabalho e não ter que dividir o resultado do trabalho com quem não precisa receber. Então, quero aqui cumprimentá-los, dizer que o projeto que tramita nesta casa receberá o nosso apoio, porque achamos que é justo, uma reivindicação importante e que precisa ser aprovada aqui nesta casa. Quero aqui também cumprimentar o Douglas, um jovem de Jaguapitã, estudante, que aqui comparece, acompanha a sessão hoje. E quando nós falamos de reforma da Previdência, Douglas, para nós que já somos adultos e estamos já com tempo de contribuição, até mais do que a lei exige, mas ainda não temos a idade para aposentar, já sabemos que esta reforma, se for aprovada como o governo apresentou lá em Brasília, vai nos dar um grande prejuízo. Agora, o prejuízo maior será para a nossa juventude, porque ao retardar a aposentadoria dos adultos, nós vamos diminuir o número de vagas de trabalho para a juventude. E aí o desemprego, que hoje já é grande, ele será maior e vai ferir um direito sagrado, que é o direito de trabalhar, especialmente da nossa juventude, que são milhões de jovens que todo ano chegam no mercado de trabalho, não vão encontrar vaga no mercado de trabalho. Por quê? Porque os adultos terão que esperar mais 15, 20 anos para aposentar-se. Porque essa reforma da Previdência, na verdade, não é uma reforma da Previdência. Na verdade, não é reforma, é extinção da Previdência Social. É extinção da Seguridade Social. Quando se propõe 49 anos de contribuição, combinando com no mínimo 65 anos de idade, está condenando a maioria dos brasileiros à morte antes da aposentadoria. Porque a média de contribuição do brasileiro para a Previdência é 9 parcelas por ano. E 49 anos de 13 parcelas por ano significa 637 parcelas ao longo dos 49 anos. Dividido por 9, que é a média anual de contribuição do brasileiro, eleva para 70,7 anos o tempo médio de contribuição de um trabalhador brasileiro para ter direito à aposentadoria integral. E aí, evidentemente, que a média de vida do aposentado brasileiro será acima dos 80 anos, acima dos 90 anos. E a nossa expectativa de vida no Brasil, ela é menor do que esta proposta pretendida pelo presidente da República para o povo brasileiro. Por isso, ela é chamada de reforma da morte. Não é reforma da Previdência, é extinção da Previdência para o povo brasileiro. Veja, a maldade vai atingir, inclusive, quem já está aposentado, deputado Turini. Por quê? Porque vai impedir que um aposentado possa receber uma pensão por viuvez, que hoje é permitido. Vai ter que escolher, ou fica com a aposentadoria, ou fica com a pensão. Então, veja que até quem já está aposentado será afetado por essa reforma. Essa reforma fará muito mal a quem está trabalhando
e que, segundo o governo, terá uma regra de transição. Mas que transição é esta? Uma professora que já está quase se aposentando, por exemplo, tem 44 anos de idade, falta 6 anos para aposentar, porque com 50 anos de idade ela já pode se aposentar, passa para 70 anos ou mais, porque tem que somar o tempo de contribuição. Se já está com 25 de contribuição, tem que ter mais 24 de contribuição. Veja como será a nossa escola, a educação básica, se for aprovada essa reforma, com professores e professoras sem condição de enfrentar uma sala de aula com 30, 40 estudantes. Porque nós, como professores, temos várias doenças da profissão, e é impossível chegar aos 75, 80 anos lecionando nas nossas escolas. Então é decretar a morte para a maioria do povo brasileiro antes da aposentadoria. E os nossos agricultores e agricultoras? O que o governo está propondo? Está propondo também que eles não tenham aposentadoria, porque além de continuar cobrando fundo rural, que é imposto para a Previdência, quer cobrar também num carnê mensal uma contribuição previdenciária. Ora, condenará praticamente todos os nossos agricultores a ficar sem previdência. Então esta reforma, ela fará muito mal ao povo brasileiro, fará muito mal ao Brasil, porque vários municípios já têm estudos mostrando que vários municípios ficarão inviabilizados se passar a reforma da Previdência com esta redação. Alguns deputados já apresentaram emendas ao projeto e nós precisamos fazer pressão para que este projeto seja alterado. Primeiro, que seja retirado, mas se não conseguirmos retirá-lo de tramitação, que ele seja alterado profundamente, para garantir justiça a quem trabalha, a quem produz no nosso país. Esta reforma, ela combina com a reforma trabalhista, porque ao retardar a aposentadoria dos adultos, vamos deixar milhões de jovens desempregados, somando aos desempregados que já temos hoje. E aí, na reforma trabalhista, estão propondo que o negociado prevaleça sobre o legislado. Se não tiver um exército de desempregados, essa cláusula não terá eficiência. Para ter eficiência, precisa produzir um grande número de desemprego no Brasil. E a reforma da Previdência cumpre este papel, de gerar um grande exército de desempregados no Brasil, para que o empregador possa propor redução de salário, aumento da jornada de trabalho, propor terminar com as férias remuneradas, como já conseguiu terminar em alguns países, terminar com o 13º, diminuir a renda de quem trabalha. Ameaçada pelo desemprego, o trabalhador assina acordo para não ficar desempregado, acordo abaixo da lei. A lei pode garantir o direito, mas se o acordado valer mais do que o legislado, não vale a lei vai para o lixo, vai valer o negociado sobre o legislado. Então, por isso, essa reforma da Previdência, ela combina com a reforma trabalhista, que combinará com a reforma também administrativa, que pretende o governo federal escancarar ao máximo a terceirização, para poder terceirizar a atividade fim também, e sem limite, podendo terceirizar 100% da atividade meio e da atividade fim, inclusive no serviço público. Isso é muito grave. E aí, combinará com uma reforma tributária que está tramitando também, para onerar ainda mais
os que menos têm, os que menos ganham, para favorecer o grande capital, inclusive o capital internacional. Então, o que estamos vendo com essas reformas é uma reforma do Estado brasileiro. É uma mudança de concepção de Estado. Nós temos algumas migalhas do Estado de bem-estar social, assegurados pela Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã. Essas migalhas que vêm do Estado keynesiano, que é o Estado de bem-estar social, da chamada social-democracia, que em alguns países já foi implementada. Essas migalhas, elas estão sendo retiradas, combatidas, neste momento, por esta concepção de Estado mínimo, de Estado liberal, onde a maioria é excluída, trabalha muito e ganha muito pouco, trabalha tão somente para comprar alimentos, cumpre aí um papel de produzir barato. E o Brasil está preparando, com esta reforma do Estado brasileiro, o Brasil para produzir em grande escala e muito barato, mais barato do que a China, do que a Índia, do que a Rússia, do que os países que estão hoje praticamente escravizando a sua população para competir com produtos baratos do mundo. Então, é isso que está acontecendo e a gente precisa reagir. Por isso, a greve geral, nacional, chamada pela educação, ela já tem a adesão de várias categorias no Brasil. E aqui no Paraná, a educação começa um ato às 9 horas da manhã na Praça Santos Andrade. Aproveito este momento para convidar todos os deputados e deputadas para estar presente. As outras categorias também marcarão presença no ato. Aqui na Assembleia, logo de manhã, com todas as centrais sindicais do Paraná, temos uma audiência pública debatendo a reforma da Previdência. Depois, todos se encontrarão na rua, porque a caminhada vem da Praça Santos Andrade e chega ao Palácio Iguaçu. Então, quero aqui fazer mais uma vez o convite a todos os deputados e deputadas para estarem nesta marcha, porque não podemos aceitar esta reforma da Previdência, essa reforma trabalhista, essas reformas que querem mudar a concepção do Estado brasileiro para Estado mínimo, Estado que não caberá toda a população brasileira. E nós temos que ter o tamanho do Estado, tamanho suficiente que caiba toda a população brasileira nele. Também aqui no Estado tem pauta específica da educação. O governo do Estado, no dia 16 de janeiro, publicou uma resolução número 113, depois perdeu na Justiça para a PP, fez uma segunda resolução, que é a 357. Já também teve 2 derrotas na Justiça com esta resolução, mas insiste em reduzir a hora-atividade, aumentando a fadiga do professor em sala e desempregando mais de 10 mil professores no Estado do Paraná. Além disso, mexeu no critério de distribuição de aulas, para punir professores que ficaram doentes durante o ano passado. Professor que teve qualquer doença grave inclusive, e teve que ficar afastado por mais de 30 dias. Depois ganhou alta, voltou ao trabalho. Só que agora, no início do ano, o governo resolveu puni-los, impedindo que pegasse aulas no nosso Estado. E alguns que são contrato temporário não puderam pegar nenhuma aula, porque ficou doente no ano passado. E os concursados que têm um padrão de 20 horas, e sempre teve complementação da carga horária com mais 20 aulas, foram impedidos de pegar a complementação, ficando com metade do salário. É muita maldade, é por isso que a educação do Paraná está em movimento, e o governo ainda ameaça retirar outros direitos, como, por exemplo, mexer no auxílio-transporte. 1 minuto para concluir, deputado. Isto leva
a educação do Paraná, a greve geral por tempo indeterminado. Faço um apelo ao governador Beto Richa, que receba o comando de greve da educação do Paraná, ouça e atenda às reivindicações, porque são justas, para que possamos ter paz nas escolas do nosso Estado.